Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio e que bom estar aqui novamente com a sua audiência e a sua paciência para a gente juntinhos meditar em mais um texto da Palavra de Deus, Atos capítulo 24, parte 2, episódio de número 870, 10ª temporada. O livro de Atos vai até o capítulo 28. E você encontra todos os outros capítulos desse livro, desde a introdução, comentados aí. E tem sido uma jornada fantástica de muito aprendizado e edificação da palavra de Deus. Você não perde nada gastando uma parte do seu tempo para aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar da defesa de Paulo. Leia lá o capítulo 24, depois vem para cá, para especificamente o versículo 10 ao 21, para a gente poder refletir. Hoje a gente vai fazer uma análise mais simples possível da defesa de Paulo, que ele fez em seu próprio favor. E o conteúdo dessa defesa ela vai depender da ocasião. Mas as características do seu método serão adequados para todas as situações e imitáveis por nós, por todas as gerações. Observe nessa defesa, dentre várias coisas, a direção que ele dá ao juiz, sem nenhum elogio vazio, como havia feito Tértulo. O contraste apresentado a este respeito com a introdução de Tértulo fala por si só. Aqui não há nada além da pura verdade. A honestidade e a objeção profissional com que ele se dedica à sua única tarefa. Respondo com mais alegria por mim mesmo, diz Paulo. Ele jamais poderia responder por si mesmo com a esperança de obter justiça perante um conselho do seu próprio povo. Mas agora sendo essa sua única tarefa, responder por si mesmo. E ele assume imediatamente e não se furta a dizer que há aspectos do caso que o permitem se lançar de corpo e alma em seu trabalho. Paulo, ele nega as acusações que lhe são imputadas, ele demonstra um juiz experiente que houve muito pouco tempo para que os fatos alegados pudessem ter ocorrido e contesta, por meio de uma contradição direta, a capacidade dos seus acusadores, pessoas altamente respeitáveis, de comprovar suas alegações e fundamentar as suas acusações. Mas em tudo isso, não há uma palavra sequer que soe como rebelião ou que ele seja o líder de uma revolução. Ele vai diretamente no cerne da questão. Tratava-se de uma diferença na maneira de adorar a Deus. O perspicaz juiz romano, e Paulo sabia disso e corretamente aproveitou-se de seu conhecimento. Provavelmente não estaria tão ansioso para emprestar a força da lei romana e de um executivo romano à mera vontade do fanatismo judaico. Paulo não despreza as verdades ou os métodos da religião judaica, nem mesmo naquela forma de religião menos compreendida ou honrada por Félix. Ele declara a sua consciência, o seu cuidado constante e vital com isso, o seu reconhecimento da necessidade de treiná-lo para a correção e o vigor, e o seu reconhecimento de seu duplo dever para com Deus e para com o homem. Em tudo isso, não pode haver dúvida de que Paulo honrou seu Deus, sua religião e sua consciência individual.
sem esperança de qualquer profunda simpatia da parte de Félix de fato, mas também sem que o sumo sacerdote Ananias ousasse novamente ordenar que o batessem na boca. Fica muito evidente para a gente, mas não menos magistral, apontar para o fato da estranha ausência de algumas testemunhas e o ainda mais estranho silêncio de outras. Embora estivessem presentes, Paulo chama atenção para o fato de que esses dois fatos falam por si mesmos. E, finalmente, desafia mais uma vez a contradição dessa posição de que ele não teria sido o originador de qualquer perturbação em Jerusalém, a menos que sua famosa expressão quanto à ressurreição dos mortos, eu sou interrogado por vocês hoje, pudesse ser interpretada dessa forma. Mas Paulo, meus queridos, ele sabia que esse desafio não poderia ser aceito. Tanto porque os fariseus estavam do lado dele na questão, naquela ocasião, quanto porque a perturbação era entre as teologias rivais dos judeus, e não entre meros civis. A correção, a coerência e a calma dessa defesa constituíam seu poder de persuasão magistral. Não havia dúvidas sobre qual grupo havia obtido a vitória moral naquele dia. Não havia dúvidas quanto à expressão de desprezo de Ananias, dos anciãos e de Tértulo. E não havia dúvidas de que nessa mesma defesa o cristão acusado poderia ouvir até o fim do mundo as palavras não muito diferentes dessas. Versículo 14 diz assim: reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Paulo, naturalmente, não deixa de explicar a inimizade dos judeus manifesta contra ele. E é sua intenção que seu juiz ouça a verdadeira situação. Ele se defendeu e continuará se defendendo das supostas acusações que lhe são imputadas. Mas agora ele penetra em todas as aparências e pretensões e toca em terreno firme. E a maneira mais concisa de transmitir sua visão da situação ao juiz reside em uma confissão muito simples de sua religião, para a qual nós podemos considerar, como sugere a linguagem de Paulo aqui, dois aspectos essenciais: adoração. E Paulo é capaz de dizer essas três coisas todas claramente pertinentes à confissão: que ele adora Deus e que ele adora o Deus de seus pais, isto é, o mesmo Deus que seus acusadores professam adorar. Era uma fé definida, uma fé inteligível que proporciona uma admiração consciente em vez de supersticiosa. Existem diversas formas de adoração e estas seguem consistentemente a fé que se professa. Observe que Paulo ele declara categoricamente a si mesmo que sua fé abrange todas as coisas escritas na lei e nos profetas. Ele insinua que a fé de seus inimigos falhou nisso. Parecia curta, talvez, em parte, em sua própria essência, mas provavelmente muito mais seriamente em seu alcance. O judeu típico dos dias de Jesus, ele se orgulhava da lei, de ler a lei literalmente e integralmente. Embora com muitos acréscimos corruptos, a sua maneira de interpretar os profetas era de um caráter muito diferente. Ele não conseguia ver porque não queria acreditar as profecias humildes e humilhantes do Messias. A heresia de Paulo era, na verdade, acreditar em tudo que havia na palavra de Deus. O pecado da ruína dos judeus era não querer acreditar
em tudo que havia na palavra de Deus. Essa frase proferida calmamente por Paulo deu a chave para tudo. E é outro comentário sobre os judeus em harmonia com o que foi dito pelo próprio Jesus, João capítulo 5, 46. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, etc. O caminho foi chamado de heresia, seguindo o caminho que eles chamam de seita, assim sirva o Deus de nossos pais. Os ensinamentos de Paulo eram certamente considerados heresia pelo grupo judaico, que não hesitava em classificá-los como tal. Paulo afirmava que pertencia a um grupo de judeus que, embora adorassem segundo o sistema mosaico, haviam recebido, como acreditavam, uma luz adicional por meio da revelação direta de Deus. E para alguns judeus, a doutrina da ressurreição de Paulo, baseada no fato da ressurreição de Cristo, era uma heresia. Para outros, o seu anúncio livre das bênçãos do Evangelho aos gentios era uma heresia. Mas a sua principal ofensa aos olhos dos judeus mais fanáticos residia no fato de ele libertar os seus convertidos judeus das exigências características do ritual judaico. Isso era, aos olhos deles, de fato, heresia. E como indicativo de um uso mais amplo do termo seita do que aquele com o qual nós estamos familiarizados, pode-se notar que ele foi usado para seitas judaicas por Flávio Joséfo, também para escolas de filosofia por escritores gregos em geral e para escolas de medicina por Galeno. No contexto do Evangelho, heresia, haireses, deixa de significar apenas corrente ou escola e passa a indicar um desvio da verdade revelada. Especialmente quando o ensino ele distorce quem Cristo é e o que ele fez. Existem 4 perspectivas sob as quais a heresia, como uma deturpação ou perversão da verdade aceita, pode ser vista. Primeiro, a heresia como ameaça à verdade. O apóstolo fala claramente da falsa doutrina que coloca a verdade cristã em perigo. Existem grandes princípios fundamentais, grandes verdades essenciais, e por elas devemos zelar. Nenhuma heresia, jamais, resistiu à aplicação desses 2 testes. E essa declaração está em harmonia com a palavra revelada de Deus. Isso se traduz na prática em algo bom, moralmente puro e bom. Segundo, a heresia como sinônimo de individualidade. Muitas vezes é exatamente isso que acontece. Um homem expressa uma verdade bem estabelecida em uma nova forma, uma nova fraseologia e sem esperar para examiná-la e verificar se era apenas uma nova roupagem sobre o velho corpo da verdade. Os seus semelhantes levantam um grito de heresia e criam preconceito contra ele. A heresia de Paulo era apenas a individualidade. E Deus lhe deu essa individualidade para que ela se tornasse um poder santo na propagação do Evangelho. Os judeus a chamavam de heresia, mas nós aprendemos a nos gloriar no Evangelho com o selo paulino. A lição ensinada pelos registros cristãos de mais de 2000 anos, mas que estranhamente nos recusamos a aprender hoje, é que nunca devemos esmagar a individualidade com um grito de heresia, mas agradecer a Deus por enviar homens que podem revestir a sua antiga verdade com adaptações ao pensamento e à vida de cada época subsequente, sem deturpar ou corromper a verdade revelada. A verdade revelada é um grande todo, mas nenhuma época parece capaz de abarcá-la por completo. Algumas partes são sempre proeminentes e outras sempre permanecem em segundo plano. E existe esse perigo constante de que as verdades em primeiro plano sejam tratadas como se fossem o todo, e qualquer um que traga à tona os aspectos negligenciados fica sujeito
acusação de heresia. Muitas das chamadas heresias são apenas uma verdade perdida, e então, depois que os homens param de acusar, eles se alegram em aceitar o ensinamento. Uma regra nos é apresentada: examinai todas as coisas, retende o que é bom, seja qual for o nome pelo qual os homens o chamem. Pense, se Paulo adorava o mesmo Deus, cria na mesma lei, nos mesmos profetas, em que sentido o caminho poderia ser chamado de heresia? E quantas vezes a fidelidade, a verdade revelada é rotulada como erro apenas porque confronta tradições humanas? Acontece muito. Vamos orar? A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, mas está aí, disponível para a gente aprender na palavra de Deus. Vamos orar? Encerrar mais um episódio desse podcast. Senhor Deus, Tu és tremendo, Pai. Tua verdade revelada tem se revelado cada dia mais para as nossas vidas. A gente precisa de uma consciência limpa, como Paulo dizia ter. Uma consciência limpa e tranquila diante de Ti. Firme na verdade. Humilde diante dos homens. Ensina-nos a discernir entre o que é tradição, o que é revelação, e a defender a fé sem arrogância. Permanecer fiéis a Cristo, mesmo quando o Evangelho é chamado de heresia, porque isso também acontece muito. Amém, amém e amém. Gente, às vezes existem épocas na história da igreja, a gente aprende muito isso quando a gente estuda, que os próprios ditos cristãos se distanciam tanto da verdade, que quando a verdade é pregada, é chamada de heresia. A mentira é repetida tantas vezes, que muitas vezes está no lugar da verdade. Pense nisso. Deus abençoe grandemente sua vida. A gente volta no próximo episódio para continuar meditando na poderosa e preciosa palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.